uma curiosidade, tem uma pessoa importante do seu partido, o ex-presidente Michel Temer, que deu uma entrevista ao Valor Econômico, insinuando que, passada a eleição, seria preciso fazer um grande acordo e tal, que desse conforto aos atores da vida nacional, pacificasse a vida nacional, insinuando que esse acordo deveria oferecer conforto ao Bolsonaro pós-mandato, como a livrá-lo das suas pendências judiciais. O senhor acha que isso é possível? Ou o senhor acha que o destino do Bolsonaro pode ser a cadeia? Não, eu acho inevitavelmente que é preciso dar consequência a todas as investigações, inclusive as investigações, né, que foram postas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Não dá, Josias, para passar pano nisso. O Bolsonaro é responsável por uma grande quantidade de mortes no Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito demonstrou, né, que se ele tivesse feito a sua parte, comprado vacina no momento em que as vacinas foram oferecidas ao Brasil e ele desdenhou, nós teríamos salvo aí uma quantidade significativa de vidas. Né? Esse diagnóstico ainda está mais forte ainda do que já foi. O que demonstra os erros que ele cometeu, os crimes que praticou, e isso em benefício da própria democracia, precisa ser tudo investigado. Tudo, absolutamente tudo investigado. O tratamento que a Procuradoria-Geral da República deu à investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso é um absurdo. Né? O Bolsonaro foi denunciado por 9 crimes, né? E a Procuradoria já os isentou de 8 e vai até o final do ano o isentar do nono. Não é? Mas, assim, ele é acusado de crimes contra a humanidade, esses crimes são imprescritíveis, transnacionais, e isso não ficará sem ser investigado. Não pode ficar. Então, o Bolsonaro está apavorado, a sua ida naquele dia ao Supremo Tribunal Federal demonstra, né, depois do que ele fez com o Supremo, que ele está apavorado, querendo uma anistia, querendo um acordo de não punição, mas isso, na circunstância que ele criou no Brasil, é difícil de acontecer. Mas a permanência do Centrão no comando da Câmara dos Deputados e como um grupo fundamental na sustentação do próprio governo, se essa for a vontade do novo governo, do presidente da República, significa dizer que essa chance vai aumentar. Né? Não só para não se investigar o Bolsonaro, mas também não se investigar o orçamento secreto que aconteceu, os desvios que foram praticados. Isso precisaria acontecer no Brasil. A democracia verdadeira só se completará se nós avançarmos nessa investigação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela, mesmo sem querer, ela cumpriu um papel fundamental, porque foi a comissão, pelo seu trabalho com acompanhamento da sociedade, que furou o casco do governo. Ele nunca mais recompôs esse casco como ele desejou. Tanto que ele não podia falar na Comissão Parlamentar de Inquérito, ele ficava apoplético, perdia completamente o raciocínio, né? Porque ele sabe que a Comissão Parlamentar de Inquérito desgastou o seu governo, apesar de não ter sido esse o objetivo, não é? E o levou para disputar a eleição numa condição subalterna, inferior, sem chance, tanto que ele chegou a aprovar essa PEC kamikaze do estelionato eleitoral, a distribuir voucher com taxista e com outros E a história que a segmentos da gente população. sabe, né, senador? Tudo que a gente acompanhou nesse segundo turno e mesmo assim teve 49% dos votos. Só uma última questão, muito rapidamente, senador. Em relação a esses atos antidemocráticos que até o senhor citou, há a informação, inclusive, de um procurador de São Paulo, o Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público de São Paulo, o Mário Luiz Sarrubo, ele disse que há um movimento organizado, liderado por empresários. Hoje o jornal Folha... Movimento
Hoje o Jornal Folha de São Paulo traz, inclusive, detalhes a respeito disso. Empresários estão enviando funcionários, bancam as despesas para inflar esses atos antidemocráticos. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade em relação a isso? Como é que o senhor vê esse financiamento desses atos contra a democracia, bancados por empresários que apoiam o presidente? Eu sou de um estado pequeno, né, mas um estado que tem uma indústria de açúcar e tem na capital uma classe média que é a capital, como consequência, mais bolsonarista de todo o Brasil. E lá nesses atos, nós estamos vendo a participação desses empresários. Alagoas, Fabiola, por exemplo, foi o estado, apesar de ser um estado pequeno, como eu disse, onde nós mais tivemos assédio eleitoral. Pessoas que eram contratadas, bolsonaristas, para fazer cursos nas empresas para demonstrar que não poderia votar nos candidatos mais à esquerda, acirrando a rejeição que havia com relação a isso, aos partidos políticos, ao PT, quer dizer, coisas comprovadas com a participação pública, que é o mesmo que continua a acontecer nessas manifestações. Isso precisa ser também punido exemplarmente.